Olá para quem começou a assistir esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu faço na minha vida, então talvez eu não saiba me expressar muito bem. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiz um propósito com Deus, que se um dia eu fosse curada de um problema que eu tinha, eu iria testemunhar sempre que eu pudesse. E alguns dias depois eu pensei em fazer um vídeo, mas quis primeiro a direção dele. Então eu disse: Deus, se for da tua vontade, eu quero que o Senhor confirme que o Senhor é a tua vontade que eu fale isso para as pessoas na internet, que eu faça algum vídeo. E em um culto, uma irmã falou que me via com um canal na internet falando daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E foi a confirmação exatamente da maneira que eu tinha pedido a Deus. Então por isso eu decidi fazer esse vídeo contando. Bem, irmãos, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a ter crises de ansiedade. Começava a sentir falta de ar, começava a sentir o coração acelerado, ficava com muito medo, parecia que a morte estava muito perto de mim. E minha mãe me levou, nessa época nós morávamos em Butiá, no Rio Grande do Sul, e a minha mãe levou no médico. As primeiras vezes foi direto no hospital, fazia um eletrocardiograma, não tinha nada no coração. E aí a minha mãe me levou num psicólogo e ele disse que eu tinha síndrome do pânico. Nisso eu fui para um psiquiatra que me deu alguns remédios, aquele sublingual, me deu alguns remédios tarja preta e eu comecei a tomar esses remédios. Nessa época eu estava desviada da igreja. Então eu voltei a procurar Deus, como todos nós fizemos, né? Quando nós precisamos dele, nós recorremos a ele. E eu voltei para a igreja, passou um ano e meio, e eu comecei a fazer faculdade e as coisas foram acontecendo cada vez mais, essas crises, várias vezes. Uma vez eu desmaiei no ônibus da faculdade, tiveram que me levar para uma cidade próxima para fazer um eletrocardiograma e sempre estava tudo certo com o meu coração. Ainda naquele dia, o médico do hospital disse que do coração não morria tão cedo. E quando eu voltei para Jesus, um dia eu estava em casa e senti que eu não deveria mais tomar aqueles remédios. Então eu fiz uma oração e parei de tomar os remédios por conta. Não estou nesse momento falando para alguém fazer isso. Eu estou dizendo que eu fiz, é o meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Então eu parei de tomar aqueles remédios, um ato de fé, e alguns dias depois eu contei para minha mãe e para a vizinha que mora na frente da casa da minha mãe, que eu havia parado de tomar os remédios, que eu estava curada. Nesse meio tempo aconteceu muitas coisas, realmente nunca mais me deu crises, passou. E foram acontecendo coisas na minha vida, eu saí da faculdade, naquela época eu estava noiva, eu terminei o meu noivado, eu fui morar com a minha avó. Muitas coisas aconteceram e que eu comecei a ter crises de novo, mas não tão fortes como eram no começo. Depois de alguns anos que estava morando aqui com a minha avó, me desviei de novo. Fiquei muito tempo nesse sai da igreja, volta para a igreja, fiz muito isso. E eu morava com a minha avó e um dia eu fui numa igreja perto da casa da minha avó. Isso é um testemunho sobre o meu casamento, como eu conheci o meu marido, que eu vou contar em outro vídeo. Mas eu fui em uma igreja e naquele dia realmente eu voltei para Jesus. Não voltei como nas outras vezes, voltei de verdade, eu tive um encontro com Deus. E nessa igreja eu conheci o meu marido, nós casamos, logo depois eu fiquei grávida da Laura, e que hoje tem 2 aninhos e meio. E logo depois que eu ganhei a Laura que começaram de novo essas crises. E aí elas começaram de verdade. Eu não queria aceitar que eu tinha elas de novo, principalmente agora que eu estava casada, que eu tinha uma família, que eu tinha uma filha. Eu não queria aceitar que elas tinham voltado, que essas crises, que toda a sociedade tinha voltado, mas voltaram muito piores. E muitas vezes eu questionei a Deus por que elas voltaram exatamente no momento em que eu resolvi me entregar de verdade, entregar a minha vida para Ele. E eu achava que eu já tinha entregado tudo nas mãos dele. Então começaram muitas crises, eu
eu comecei a chorar muito por tudo, não chorando agora de alegria por tudo que eu vou contar ou de emoção por lembrar, era um choro de tristeza, era uma angústia muito grande no meu coração o tempo todo. E eu ficava sozinha com a minha filha em casa, e quando o Thiago chegava, meu marido, eu estava sempre nervosa, sempre ansiosa. Ele suportou muitas coisas assim, de eu realmente ficar nervosa do nada, por nada. E quem tem síndrome do pânico me entende, quem tem depressão me entende, que é uma angústia, uma ansiedade, é um medo que a gente não sabe do que, nem porquê, nem o que vai acontecer na nossa cabeça, simplesmente acabou tudo. Nós não temos mais projetos, não temos mais sonhos, a gente não tem mais para onde ir. E eu sempre fui criada numa família com muito amor, sempre fui muito mimada, sempre tive muito carinho. Então, às vezes as pessoas acham que só tem, que quem tem isso e sempre teve tudo é para chamar atenção. Não é para chamar atenção. Tem gente, eu ouvi muito que é frescura, ouvi muito, tenta se acalmar, tenta ficar calma. É só ficar calma. Não é só ficar calma. Não é tão simples assim. E onde eu entrei num grupo do Facebook onde tinham, eu acredito, em quase 50 mil pessoas tendo síndrome do pânico. Eu nunca imaginei que seriam tantas pessoas. E eu sempre disse que eu iria voltar naquele grupo depois de estar curada e relatar também o que Deus fez na minha vida. Não aconselhando ninguém a não ir mais em psicólogo, psiquiatra, são profissionais, são pessoas que Deus deu sabedoria para nos ajudar aqui na Terra. Mas eu iria lá para falar o que Deus fez na minha vida, porque é sempre tão bom a gente ver que alguém conseguiu superar aquilo. E eu não tinha mais vontade de viver muitas vezes, eu ficava nervosa por coisas mínimas. Às vezes eu estava muito bem nos lugares, eu estava num shopping, eu estava no mercado e simplesmente o coração começava a acelerar, eu começava a suar frio, a minha pressão baixava, a minha boca ficava seca, eu começava a sentir que tinha alguma coisa presa na minha garganta, eu sentia muita vontade de chorar. Todos os sintomas que todo mundo provavelmente que vai ver esse vídeo, que tem ou conhece alguém que tem síndrome do pânico e depressão, sente. E eu senti que eu não era essa parte eu nunca soube explicar muito bem. Só quem tem, eu acho, para saber o que eu quero dizer, mas parece que a gente não tá no nosso corpo, parece que a gente tá nos vendo de fora, é uma coisa muito estranha que a nossa mente faz. E eu sentia que algo muito ruim acontecia a qualquer momento. E o mais triste, eu acho que de tudo isso, além dos sintomas, falta de ar também, eu me esqueci, muita falta de ar. Além dos sintomas, o mais triste é ninguém te entender. Quando a gente diz ninguém, é ninguém, né? É só Jesus mesmo. Porque as pessoas te entendem até um ponto. Até um ponto elas conseguem te entender e a gente ouve muita coisa que nos machuca, que nem eu disse, que é frescura, que é para chamar atenção, que tu tem tudo. As pessoas gostam muito também de dizer assim, mas tu tem tudo, tu tem uma casa, tu tem carro, tá tudo bem, tá com saúde. As pessoas menosprezam a depressão, menosprezam a síndrome do pânico só porque ela não sai num exame, ela não sai num raio-x, ela não sai num exame de sangue, como saem outras doenças, porém ela é uma doença da nossa mente. E depois de muito tempo, a minha avó me convenceu a ir no médico e eu fui no psiquiatra, um ótimo profissional. Ele me deu 3 tipos de remédio e um deles era para dormir. Eu fiquei com muito medo de tomar porque eu fui pesquisar na internet e dizia que era um remédio muito forte, então eu ficava com medo de tomar porque agora eu tenho a Laura, então eu pensava, se ela se mexe, precisa de mim durante a noite, eu vou estar com muito sono. E de novo eu tomei 3, 4 dias e fiquei uma pessoa totalmente fora assim da realidade. Eu ia na igreja, nos cultos, eu não conseguia sentir a presença de Deus. Qualquer notícia que eu visse ruim, eu não conseguia ter o mínimo de compaixão, de tristeza. Eu não conseguia ter sentimento, parece que aquele remédio
neutralizou os meus sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Parecia que eu era uma pessoa sem coração. E eu estava sentindo que isso era uma forma do inimigo fazer com que eu perdesse tudo aquilo que eu sempre procurei, que era o amor de Deus, que era a compaixão, cada vez ser uma pessoa melhor em Cristo. Então um dia eu decidi que eu não ia mais tomar aqueles remédios. Era muito difícil, porque quando eu não tomava e me dava umas crises, e principalmente eu estava sozinha em casa com a Laura, eu não queria contar para ninguém que eu estava tendo aquelas crises, eu dizia que sempre estava melhorando, mas teve crises que realmente eu me ajoelhei dentro de casa e disse: Deus, se é para viver assim, eu não quero mais viver, porque são muitas dores, é uma sensação horrível, e principalmente porque é uma coisa que é da nossa mente, e aí é que tá, a gente não sabe controlar. Esse médico, quando eu fui, ele disse que eu tinha angústia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, era muitas coisas que eu nem sabia que uma pessoa podia ter tudo ao mesmo tempo. Para mim era cada coisa uma coisa. E então tinha vezes que eu dizia: Deus, eu não quero mais viver, eu não quero. Um dia eu resolvi mudar a minha oração. Eu comecei a orar assim: Deus, se isso é para me ensinar alguma coisa, eu aceito. Se isso é para me tornar uma pessoa melhor, se isso é para me moldar, eu aceito também. Se o Senhor permitiu isso na minha vida, eu sei que um propósito tem, e que se eu tomar esses remédios, eu vou ficar por um tempo. Mas quando eu começar a parar de tomar, eu sei que de tão ansiosa que eu sou, eu vou começar a ter as crises e elas vão vir piores. E eu não queria cada vez ser mais e mais e mais dependente dos remédios. E eu sabia que era uma guerra só minha. Não é como uma doença que alguém pode te alcançar um remédio, não é como alguma coisa que alguém pode fazer um chá para ti, não é uma doença que alguém vai te acompanhar na hora de estar fazendo o tratamento, é só a gente mesmo. A gente fica totalmente sozinho. E eu comecei a orar assim, dizendo: se é da tua vontade, eu aceito. Cada crise que eu tinha, que muitas vezes era o dia todo tendo várias crises, era um dia inteiro tendo, sei lá, 20 crises num dia, de hora em hora. Tinha dias que mesmo quando passava a crise, que é o nosso corpo, eu estudava muito sobre isso na internet, o nosso corpo, ele entende que alguma coisa de ruim vai acontecer e ele se prepara para fugir daquele perigo, digamos assim. Então, por isso que a gente fica naquela adrenalina, é como se a gente tivesse corrido muito de um tiroteio, tivesse corrido de um leão, tivesse que correr de alguma coisa que está acontecendo. Aquilo acontece tudo no corpo, mas com você estando parado e sem nenhum motivo aparente. Então, muitas vezes eu tinha essas crises e eu ia nos cultos, na igreja, poucas irmãs sabiam que eu tinha isso, que eu tinha contado. Eu fui contar mais no dia que Jesus me curou mesmo, porque eu chegava sempre sorrindo. Isso foi uma coisa que muitos amigos, muitas pessoas da igreja, muitas pessoas da família, eu nunca conversei, e por diversos motivos, que eu não falava, eu estava sempre sorrindo. Então quem olhava para mim não dizia que eu tinha depressão, que eu tinha ansiedade, que eu tinha síndrome do pânico. Assim como a gente sabe que existe muito que pessoas tentam ser fortes por causa do filho, por causa do marido, por causa da família, por Deus, por tantas outras coisas, né? Então as pessoas tentam mostrar aquilo que não tá sentindo. Então muitas vezes eu mostrava um sorriso, eu louvava, eu chegava em casa e dava um sorriso, a minha mãe me ligava, dizia que estava tudo bem. Quantas vezes ela me ligou, eu disse que estava tudo bem e eu estava tendo uma crise. Quantas vezes o Thiago me mandou uma mensagem perguntando como é que tá tudo aí em casa, como é que tu tá, como é que tá a Laura, e eu dizia: tá tudo bem. E na verdade não estava tudo bem. Eu sei que mentir é errado, mas eu fazia aquilo para não preocupar mais pessoas. Porque a gente começa a ver que ninguém nos entende além de Jesus. E falar para as pessoas o que está acontecendo não vai adiantar de nada. E além de tudo, a gente começa a se tornar uma pessoa que ninguém quer ficar por perto.
a gente começa a deixar as pessoas que a gente ama nervosas. Então eu dizia que estava tudo bem. Por várias vezes, mas por causa da minha fé e naquilo que eu creio, eu não fiz besteiras, né? Porque a gente pensa em tirar a nossa vida de tanto que é essa dor. A gente pensa, por que eu tenho que viver assim? A gente olha ao redor e vê tantas pessoas vivendo bem, vivendo felizes. E a gente pensa, por que comigo não? Por que eu não posso ser feliz assim? E na verdade todo mundo tem um problema escondido. Ninguém gosta de postar lá no status, no Facebook, em todas as redes sociais. Tô aqui chorando, tô aqui tendo uma crise. A não ser esse grupo que nem eu falei, que pessoas que têm síndrome de pânico conversam, trocam informações, se acalmam umas às outras, mas ninguém vai postar isso. A pessoa pode estar morrendo, que tá lá postando que tá feliz só para estar por cima, só para estar por cima do outro, só para levantar o seu ego. Então todos nós temos um problema lá no nosso interior. Eu não sou a primeira, nem a última e nem a única. E quando eu comecei com essa oração dizendo que se fosse da vontade de Deus eu aceitava, mas que eu só queria fazer a vontade dele. Eu queria fazer tudo o que ele quisesse no tempo dele, do jeito dele, e que se fosse para me tornar alguém melhor era isso que eu queria. E se eu fosse contar tudo que aconteceu, detalhe por detalhe, seria um vídeo de 3 dias, mas isso é um resumo. E nós fomos para a igreja um dia de campanha e eu estava no meu banco de olhos fechados, louvando, estava a banda Maranata cantando e eu estava chorando e eu falei assim para Deus em pensamento, eu disse, Senhor, se for para me fazer melhor, eu aceito. Mas se eu puder te pedir alguma coisa nessa noite, eu peço que o Senhor me cure. Porque seja o que for, eu acho que eu aprendi. E foi quando eu falei isso em pensamento. A moça que canta na banda, eu não me lembro o nome dela agora, ela veio e ela foi no meu ouvido e falou que naquele dia Deus estava me tirando daquele deserto. Que ele sabia tudo que eu já tinha chorado e que muito eu ainda ia chorar, mas que eu ia chorar para ganhar almas agora e que aquele sofrimento tinha acabado. E ela disse, tudo que o inimigo tentava fazer na tua mente, no teu coração, tá saindo hoje da tua vida. E ela tava orando assim com a mão no meu peito. Quando ela tirou a mão, eu nem tenho palavras assim para explicar. É literalmente como se estivesse aqui o problema e ela tivesse assim, puxado com a mão. E no que ela tirou a mão, Deus fez um milagre realmente. Que eu não tive mais essas crises, eu não tive mais aquelas dores. Muitas vezes o inimigo, ele sempre vai tentar dizer, tu não foi curada, isso ainda é coisa da tua mente, mas eu fui. Eu cheguei em casa diferente, eu falo diferente, eu ajo diferente, ainda sou cheia de defeitos, como todos nós somos, ainda tem muita coisa para melhorar, mas aquelas crises passaram. E quando eu fui curada, eu disse para Deus que eu ia testemunhar, e para dizer que para todo mundo que tem isso, que tem depressão, tem síndrome do pânico, tem ansiedade, tem qualquer problema psicológico, eu queria dizer algumas coisas para você. Eu queria dizer primeiramente que eu te entendo de verdade. Não é eu te entendo de boca para fora, como muitas vezes falam, eu entendo como deve ser, eu acredito, eu imagino. Eu te entendo e desde o dia que eu fui curada, eu oro mais ainda por essas pessoas que têm, nem que eu ainda nem as conheça, nem que eu não saiba, nem que talvez na minha família tenha, nem que nos meus amigos tenha. Eu oro muito por essas pessoas. Então eu queria dizer que eu te entendo se você tem isso, qualquer um desses problemas. Eu queria também dizer que você não tá ficando louco, que não é frescura e que a gente sabe, eu sei, Deus sabe, que não é para chamar atenção.
Tem um hino que eu sempre cantava na igreja, e hoje, cada vez que eu louvo ele, me vem tudo isso na minha memória. Eu tenho muitos testemunhos para contar, mas esse principalmente desse hino que fala aquele Só Quem Tem Raiz, da cantora Sara Farias. Ele fala assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Esse hino eu louvava. E quando eu louvava, antes de ser curada, ninguém imaginava que aquilo era a minha vida. Deus estava fazendo eu criar raiz com aquela situação. E hoje, quando eu louvo, eu sei que foi para criar raiz, eu sei tudo que esse problema me trouxe. Eu não vou dizer que foi bom, que foi fácil, mas que muitas coisas eu aprendi. E eu creio que todas as pessoas que têm, é porque elas têm um chamado na vida delas. Muitas vezes porque se afastaram de Deus. São pessoas que o inimigo tenta, ele não consegue atingir de uma forma, ele atinge de outra. Como eu falei no meio do vídeo, eu acredito, não é para as pessoas que fazem tratamento abandonar, isso é perigoso, isso é sério. Se você está tomando remédio, você tem que fazer acompanhamento com o médico, você tem que ir parando de tomar aos poucos. Eu tomei 3 dias e parei porque foram 3 dias. Acho que nem estava fazendo efeito no organismo ainda. Mas isso que ainda eu estava meio assim fora da realidade, como eu contei. Mas como foram poucos dias, eu tomei e parei. Mas se você tomar anos, há muitos meses, não pare assim de tomar do nada. Vá no seu médico, peça para ele ir diminuindo. E principalmente creia que Deus pode curar. Talvez você já ouviu isso muitas vezes e talvez você já ouviu em coisas milagrosas como terapia. Não digo que terapia não seja bom, é maravilhoso, mas que só isso vai te curar é muito difícil. Eu acredito que a pessoa fique dependente de remédio, terapia para sempre. Mas eu acredito que Deus pode fazer o maior milagre, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Assim como hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa livre dessas crises, eu nunca imaginei dizer isso. Eu dizia para Deus que eu ia testemunhar o dia que eu fosse curada, mas sabe quando a gente fala assim, quando eu for curada eu vou fazer, já achando que nunca vai ser curada. Era assim que eu pensava. E hoje eu estou curada, em nome de Jesus. E eu creio que Ele pode fazer na tua vida também. Eu creio que se você é uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, que você deve se voltar de novo para Ele. Porque é só Ele que pode te entender, Ele pode te abraçar. Na hora das crises você pode ter certeza que é Ele que te acalma. É o Espírito Santo que está do teu lado te acalmando. As pessoas que ainda não conhecem Jesus, procurem. Eu vejo pessoas dando chance para tantas coisas, né? Nesse grupo do Facebook eu via tantas... eu fiz isso, eu tomei tal remédio, todo mundo testando tantas coisas. E será que não valia a pena dar uma oportunidade para Jesus entrar na tua vida? Fazer o que Ele fez na minha? Tanta gente troca remédios, fala experiências de remédios, fala de produtos naturais, fala de alimentação diferente. Talvez tudo isso ajude, uma boa alimentação, uma vida saudável, você fazer exercícios, maravilhoso. Mas seria ótimo que você pudesse dar uma chance para Jesus entrar na tua vida. Que Jesus possa entrar na tua vida, te curar, te abençoar e que você possa um dia estar fazendo vídeos como esse, dizendo o quanto Jesus te curou, o quanto Jesus foi bom, o quanto Jesus te abençoou. E eu mesmo não sabendo talvez me expressar muito, porque é o primeiro vídeo que eu faço, eu esperei a Laura dormir, todo mundo dormir para não ficar um barulho, mas eu creio que se uma vida só for tocada, se esse vídeo está sendo feito para muitas pessoas verem, mas para mudar a vida de uma só eu já fico feliz, porque eu sei o quanto uma vida só sofre com essas crises, sofre com ansiedade, sofre com a depressão e sofre com tantas coisas hoje em dia. A gente, ainda mais agora,
para quem tem síndrome do pânico, ansiedade, com essa história de coronavírus, com certeza não deve ser fácil. Porque eu que já sou curada e não tenho mais essas crises, eu fico preocupada, a gente fica em casa, a gente se cuida. Hoje eu ainda comentei com meu marido, imagina para quem ainda tem síndrome do pânico, tem ansiedade, como deve estar sendo muito difícil, porque tem mais isso, né? Quem tem a síndrome do pânico acha sempre que tá doente, né? Tem uma dor no coração, tem problema no coração, tem uma dor no peito, desculpa, tem uma dor, né? Tem uma dor na garganta, acha que já vai fechar a garganta, vai morrer, fica com falta de ar, já acha que tá com problema no pulmão. Então, eu queria dizer para você que Deus vai te cuidar, Deus vai te proteger e de todas essas doenças, para que Ele possa entrar na tua vida, para que Ele possa fazer um grande milagre, para que você possa dar testemunho, que você dê uma chance para Ele. Talvez isso você possa ver lá no futuro, talvez você vai achar egoísta da minha parte, mas eu posso dizer porque eu senti, foi o que Ele fez na minha vida. Talvez lá na frente você vai ver que foi necessário que você passasse por isso. Porque muitas vezes, só passando por coisas assim, tem pessoas que só passando por isso, inclusive eu, talvez, vejo o quanto nós somos insignificantes, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos do outro, porque muitas vezes a síndrome do pânico só o que você quer é um abraço, que alguém te entenda. Então, eu acredito que você pode aprender muitas coisas com isso, mesmo sendo doloroso. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo e eu vou usar esse canal para contar todos os testemunhos. Tem testemunhos maravilhosos que Deus fez na minha vida. Eu adoro ouvir testemunhos, mas eu vou começar a contar tudo que Ele fez na minha vida também. E creio que você também vai ser uma pessoa que logo vai estar testemunhando a sua cura. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada e um beijo.